O processo legislativo das leis ordinárias e complementares. O processo legislativo no Brasil é um dos pilares fundamentais do regime democrático, sendo regulado pela Constituição Federal de 1988. A criação de normas jurídicas, por meio de leis ordinárias e complementares, segue um procedimento formal e rigoroso, buscando garantir que a vontade popular, expressa pelos seus representantes eleitos, seja transformada em leis que regulam a vida em sociedade. Neste texto, exploraremos em detalhes esse processo, destacando as diferenças e semelhanças entre as leis ordinárias e as leis complementares. Em primeiro lugar, é importante entender o conceito de lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária é a norma jurídica mais comum dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ela é utilizada para regular uma vasta gama de matérias, desde que não sejam reservadas à Constituição Federal para serem tratadas por outro tipo de norma, como as leis complementares. Por outro lado, as leis complementares são normas que tratam de temas específicos que a Constituição Federal de 1988 considera de maior relevância ou complexidade, exigindo, por isso, um processo de aprovação mais rigoroso. O processo legislativo, tanto para leis ordinárias quanto para complementares, segue basicamente as mesmas etapas. Primeiramente, há a apresentação de um projeto de lei, que pode ser proposto por diversos atores, como o Presidente da República, membros do Congresso Nacional, tribunais superiores, o Procurador-Geral da República, ou ainda por iniciativa popular, conforme previsto pela Constituição. Este projeto é então discutido e votado em ambas as casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Uma das principais diferenças entre a lei ordinária e a lei complementar está no quórum exigido para sua aprovação. A lei ordinária requer apenas a maioria simples, ou seja, a maioria dos votos dos parlamentares presentes à sessão, desde que o número de presentes seja, no mínimo, a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Por outro lado, a lei complementar exige a aprovação por maioria absoluta, ou seja, a maioria de todos os membros da Casa, independentemente do número de presentes. Essa diferença no quórum reflete a importância diferenciada que a Constituição Federal de 1988 atribui às leis complementares. Enquanto as leis ordinárias tratam de questões gerais e cotidianas, as complementares destinam-se a matérias que a própria Constituição reserva para esse tipo específico de norma. Exemplos de matérias que devem ser regulamentadas por lei complementar incluem a organização da justiça eleitoral, a criação de novos estados e territórios, e normas gerais sobre direito tributário e financeiro. A tramitação de um projeto de lei, seja ordinária ou complementar, pode sofrer modificações no curso do processo legislativo. Após a apresentação do projeto, ele é submetido à análise das comissões permanentes das casas legislativas, que estudam a matéria em detalhes e podem propor emendas. Essas emendas são, então, discutidas e votadas pelo plenário. Se aprovado em uma das casas, o projeto segue para outra, onde passa por processo semelhante. Se ambas as casas aprovarem o projeto de lei em termos idênticos, ele é enviado para a sanção ou veto do Presidente da República. O Presidente pode sancionar a lei, transformando-a em norma jurídica válida, ou vetá-la, total ou parcialmente. No caso de veto, o Congresso Nacional pode, em sessão conjunta, derrubar o veto por maioria absoluta dos votos, fazendo com que o projeto seja promulgado mesmo contra a vontade presidencial. Embora o processo legislativo de leis ordinárias e complementares seja bastante semelhante, as diferenças quanto ao quórum de aprovação e as matérias que cada uma pode tratar são significativas. As leis complementares, por exemplo, não podem ser alteradas ou revogadas por leis ordinárias, dada a hierarquia e a especialidade que possuem em relação a certos temas constitucionais. Outro ponto de destaque no processo legislativo é a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis, tanto ordinárias quanto complementares. Isso significa que, mesmo após aprovadas e sancionadas, as leis podem ser questionadas perante o Supremo Tribunal Federal, STF, caso sejam consideradas incompatíveis com a Constituição. O controle pode ser exercido de forma difusa, quando qualquer cidadão, no curso de um processo judicial, levanta a questão de inconstitucionalidade, ou de forma concentrada, por meio de ações específicas, como a ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Em termos práticos, as leis ordinárias são mais flexíveis e passíveis de serem alteradas com maior frequência, devido à facilidade relativa de sua aprovação. Já as leis complementares, pela exigência de um quórum maior, tendem a ser mais estáveis e duradouras, garantindo uma maior segurança jurídica em temas mais sensíveis ou de grande impacto. No entanto, a complexidade do processo legislativo não se restringe apenas ao quórum de votação e à matéria tratada.
Existem ainda outros mecanismos que podem influenciar o trâmite das leis, como as medidas provisórias, que permitem ao presidente da República editar normas com força de lei em situações de urgência e relevância, embora estas também precisem ser posteriormente aprovadas pelo Congresso. Por fim, o processo legislativo brasileiro reflete a estrutura de um Estado democrático de direito, no qual a criação de normas passa por diversos filtros e etapas de deliberação. Isso visa assegurar que as leis aprovadas atendam ao interesse público e estejam em conformidade com os princípios constitucionais. As diferenças entre leis ordinárias e complementares, ainda que sutis em termos processuais, revelam a preocupação do legislador constituinte em dotar o ordenamento jurídico de normas adequadas para cada tipo de situação. Em suma, o processo legislativo, com suas nuances e detalhes, é uma ferramenta essencial para a construção e manutenção da ordem jurídica no Brasil. Ele garante que as decisões mais importantes para a sociedade sejam tomadas de forma democrática, transparente e em conformidade com a Constituição Federal de 1988. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!